Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Pensamentos que cruzam insistentemente nossa mente, desviando-nos a atenção daquilo em que nos concentramos. Sensações de mal-estar ou medo sem explicações. Sintomas de problemas de saúde de origem desconhecida. Analisando os determinantes de um problema a ele apresentado, Allan Kardec, na edição da Revista Espírita de dezembro de 1862, oferece-nos, dentro da racionalidade que lhe era peculiar, importantes elementos para entendermos as situações propostas no início deste texto. Destacamos alguns trechos de seu estudo para refletirmos. Diz ele: o primeiro ponto que importa bem se compenetrar é da natureza dos espíritos do ponto de vista moral. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens e não sendo bons todos os homens, não é racional admitir-se que o espírito de um perverso de súbito se transforme. Do contrário, seria desnecessário a retificação na vida futura. A experiência confirma esta teoria, ou melhor, a teoria é fruto da experiência. Mostram-nos as relações com o mundo invisível, ao lado de espíritos sublimes de sabedoria e de conhecimento, outros ignóbeis ainda com todos os vícios e paixões da humanidade. Após a morte, a alma de um homem de bem será um bom espírito. Reencarnado, um bom espírito será um homem de bem. Pela mesma razão, ao morrer, um homem perverso será um espírito perverso no mundo invisível. Assim, enquanto o espírito não se houver depurado ou experimentado o desejo de se melhorar, porque, entrando na via do progresso, pouco a pouco se despoja de seus maus instintos, eleva-se gradativamente na hierarquia dos espíritos até atingir a perfeição, acessível a todos, pois Deus não pode ter criado seres eternamente votados ao mal e à infelicidade. Assim, os mundos visível e invisível se penetram e alternam incessantemente. Se assim podemos dizer, alimentam-se mutuamente, ou melhor dito, esses dois mundos na realidade constituem um só, em dois estados diferentes. Sendo a Terra um mundo inferior, isto é, pouco adiantado, resulta que a imensa maioria dos espíritos que a povoam, tanto no estado de desencarnados quanto encarnados, deve compor-se de espíritos imperfeitos que fazem mais mal que bem. É, pois, necessário imaginar-se o mundo invisível como formando uma população inumerável, compacta, por assim dizer, envolvendo a Terra e se agitando no espaço. É uma espécie de atmosfera moral, da qual os espíritos encarnados ocupam a parte inferior. Assim como o ar das partes baixas da atmosfera é pesado e malsão, esse ar moral é também malsão, porque corrompido pelas emanações dos espíritos impuros. Para resistir a isso, são necessários temperamentos morais dotados de grande vigor. Servindo-se do Livro dos Espíritos, explica: há no homem três coisas: a alma ou espírito, princípio inteligente; o corpo, envoltório material; o perispírito, envoltório fluídico semimaterial, servindo de laço entre o espírito e o corpo. Por sua natureza fluídica, essencialmente móvel e elástica, se assim se pode dizer, como agente direto do espírito, o perispírito é posto em ação e projeta raios pela vontade do espírito. Por eles transmite o pensamento, porque de certa forma está animado pelo pensamento do espírito. Sendo o perispírito laço que une o espírito ao corpo, é por seu intermédio que o espírito transmite aos órgãos não a vida vegetativa, mas os movimentos que exprimem sua vontade. É também por seu intermédio que as sensações do corpo são transmitidas ao espírito. Suponhamos agora duas pessoas próximas, cada qual envolvida por sua atmosfera espiritual. Esses fluidos põem-se em contato e se penetram.
Se de natureza antipática, repelem-se e os indivíduos sentirão uma espécie de mal-estar sem se darem conta. Se, ao contrário, forem movidos por sentimentos de benevolência, terão um pensamento de benevolência que atrai. Se um espírito quiser agir sobre uma pessoa, dela se aproxima, envolve-a com seu perispírito como num manto. Os fluidos se penetram, os dois pensamentos e as duas vontades se confundem. Se o espírito for bom, sua ação será benéfica e só fará boas coisas. Se for perverso e mau, o constrange até paralisar sua vontade e razão que abafa com seus fluidos. Fala-o pensar, falar e agir por ele, leva-o contra a vontade a atos extravagantes ou ridículos. Numa palavra, o magnetiza e o cataleptiza moralmente e o indivíduo se torna um instrumento cego de sua vontade. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, geralmente chamada possessão, que se mostram em diferentes graus de intensidade. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.